Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Criar filhos nunca foi simples. Criar filhos tentando fazer tudo do jeito certo, então, menos ainda. Nessa série, vou falar sobre os mitos da boa educação de filhos. Ideias que podem parecer bíblicas, prometem resultados, mas muitas vezes deixam os pais cansados, culpados e ainda mais confusos. Vamos trocar fórmulas prontas por conexão com Deus e com os nossos filhos. Seja bem-vinda à série Mitos da Boa Educação de Filhos. Vamos abrir espaço para a graça e a verdade enquanto somos curadas e criamos os nossos filhos para Deus. Olá, olá, querida Mãe pela Graça. Estamos hoje no penúltimo episódio aqui da nossa série Mitos da Boa Educação de Filhos. E um pequeno aviso antes de entrar no tema de hoje é que na semana que vem, dia 5 de abril, eu vou abrir as inscrições para o ciclo 3 do Clube Mães na Mesma Página, nosso clube de leitura. Estaremos entrando no terceiro ciclo já, muito especial, então fiquem de olho lá no Instagram para serem notificadas dessa abertura, para você não ficar de fora dessa vez. Então vamos hoje para esse episódio sobre abandonar os mitos. O título é Abandonando os Mitos. Falamos tanto aqui sobre os mitos da boa educação de filhos e talvez você tenha a mesma sensação que eu, né? Um certo alívio por saber que aquilo que te causava um incômodo ali realmente não é necessariamente bíblico, dependendo da forma que é colocado sobre nós, mas também com algumas perguntas, né? São sensações misturadas ali. Eu tenho um certo alívio, tá? Aquele meu incômodo não é porque eu tô louca, né? Eu tenho discernimento ali de que existem coisas que não são bem assim que a Bíblia nos ensina. Agora, também algumas dúvidas podem surgir depois que a gente acaba derrubando certos mitos. Então, quando a gente vai desmontando essas ideias que por muito tempo podem ter trazido uma certa segurança, apesar do incômodo, as ideias que prometem controle, resultado, né? Aquilo que vai nos dando garantia, a tal da teologia da prosperidade na educação de filhos, né? Façam tudo certinho, que lá na frente os resultados são garantidos. E que colocam também o peso sobre os ombros dos pais e mães, né? Um peso que nunca foi nosso, nunca deveria ser nosso. Então fica aqui no final a pergunta: o que a gente faz, então, depois que a gente derruba esses mitos, tira esse peso das costas e agora? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vocês lembram que logo no início da série eu falei sobre o versículo que está lá em Provérbios 22:6, que é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é justamente um dos versículos que é tratado como promessa quando se fala de educação de filhos, como se fosse a tal da equação espiritual. Faz tudo certinho, ensina tudo certinho, que seu filho vai dar certo. E aí a gente desconstruiu essa ideia, né, durante a série, lembrando que Provérbios não é um livro de promessas, é um livro poético, de narração poética, é livro de sabedoria, e a sabedoria não funciona como garantia, ela funciona como uma orientação. É justamente isso que Provérbios nos dá. Ensina, é importante. E, de certa forma, até óbvio, né? Se você quer que o seu filho seja bilíngue, você vai ensinar inglês para ele desde pequeno. É garantido que ele vai ser bilíngue? Bom, neurologicamente falando, se você for fiel ali nos ensinos, sim, né? Estamos falando de um ensino de algo secular, digamos, né? Agora, quando a gente fala de um coração convertido, não existem garantias. Mas é claro, se você ensinar o seu filho sobre a palavra de Deus, ele vai saber sobre a palavra de Deus. Ele vai conhecer a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir. Então a gente consegue juntar ali as duas coisas, né? Crendo que o Senhor é capaz, sim, de transformar esse coração. Agora, não há garantias, porque nós não somos as únicas pessoas na vida dos nossos filhos. Nós não sabemos os planos que o Senhor tem para a vida deles. A gente se coloca disponível fazendo a nossa parte.
Mas não é uma promessa. A gente já, ao longo da série, desconstruiu, né? A gente precisa levar em conta que o nosso filho não é nosso. O nosso filho, a gente usa, né? Meu filho. Claro, o Senhor nos entregou para guiarmos, para instruirmos, mas eles são do Senhor. E essa entrega já nos coloca no nosso lugar de fazer a vontade dele, de sermos instrumentos nas mãos dele e não de controlar os nossos filhos. Isso muda realmente o centro da questão. Tira dos pais essa ilusão de controle e devolve algo muito mais profundo e verdadeiro, de que nós podemos nos dedicar à educação dos nossos filhos, mas não determinar. E a gente confunde muito as coisas, né? O nosso filho, ele é uma pessoa por completo, a quem nós precisamos conhecer e o Senhor já conhece. Então, quanto mais rendidas estivermos e conectadas ao Espírito Santo, mais preparadas a gente vai estar para realizar essa tarefa. Ao longo dessa série, a gente percebeu também que muitas dessas ideias ensinadas como bíblicas, né, com autoritarismo extremo, focado no comportamento, tendo a obediência como fim máximo da educação, desconsiderando o momento de formação neurológica dos nossos filhos, o desenvolvimento mesmo de uma criança humana, normal, muitas vezes usando a disciplina física, né? A gente foi vendo como essas ideias ensinadas como bíblicas, né, entre aspas, elas produzem uma dor real. Então a gente não está falando aqui de algo superficial, que tanto faz, não, a gente está falando de marcas profundas, né? E no episódio passado a gente falou sobre isso, sobre os frutos que esse tipo de educação pode trazer para as crianças, para as famílias, e quando a gente não se volta de fato para a palavra de Deus, a gente acaba sendo levada, né? Por esses ventos, essas doutrinas que não são de fato aquilo que o Senhor deseja de nós. Mas lá em Romanos 8:1 a Bíblia diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos vê, o Senhor, Ele cuida de nós e Ele não nos condena. Ele realmente derrama graça sobre nós e sobre as nossas crianças, né? Então, nós podemos caminhar daqui para frente de outra forma. Estamos aprendendo, estamos reconstruindo a nossa visão sobre o que é de fato educar os filhos, de acordo com a vontade de Deus. E para isso a gente precisa olhar para Jesus, entender quem Jesus é e quem Ele deseja que nós sejamos, como que a gente pode refletir a graça dele dentro da nossa casa. E eu sei que quando a gente ouve todas essas coisas que eu falei durante essa série, muitas coisas diferentes podem ser tocadas dentro de nós. Talvez você não esteja só pensando nos seus filhos, talvez você está pensando em você mesma, na sua história, na forma como você foi criada. E é importante eu dizer para você que esse processo que você está passando não é rebeldia, não é se afastar da fé, na verdade, ela é o começo de um processo de se aproximar da verdade. E a Bíblia mesmo, ela conta pra gente histórias bem difíceis, né? Sem romantizar a dor. Vamos pensar no exemplo de Agar. Agar foi rejeitada, lembram? Ela foi a criada de Abrão e Sara e engravidou antes de Sara, né? E ela foi uma mulher rejeitada, expulsa do meio onde ela vivia, foi ferida, abandonada, estava lá sozinha no deserto. E o que ela encontra no deserto? O próprio Deus. Deus a encontra lá. E é a primeira vez na Bíblia que a expressão El Roi, não sei como pronuncia, é usada, que é Deus, o Deus que me vê. Isso é muito significativo, né? Porque Deus não chega a Agar como alguém que vem corrigi-la, mas ela encontra um Deus que a vê, ela se sente vista, onde antes ela não tinha lugar. E eu quero que você se coloque, talvez, nessa posição, nesse momento. Deus te vê. Talvez você se sinta um pouco como Agar, né? Abandonada, ferida, se distanciando da sua origem,
se colocando num lugar que você nunca tinha colocado, não porque você foi deliberadamente abandonada, mas talvez esteja nesse deserto, nesse momento de repensar tudo aquilo que já aconteceu com você. E talvez esse momento seja um tanto quanto solitário. Mas se você carrega essa dor, essa confusão, até uma certa resistência à mudança, eu quero te dizer que Deus não se afasta disso. Deus não se choca com isso. Deus não te repreende por isso. Deus, ele quer que você perceba que ele vê você e que ele está na sua história e que ele quer fazer parte dessa sua cura e que ele é aquele que pode, de fato, te trazer cura. E você também está agora criando os filhos, né? Você está nesse processo que é tão difícil de olhar para a forma como você foi educada e então pensar de que forma você quer educar os seus filhos. E eu sei que você quer ser fiel ao Senhor, senão você não estaria ouvindo esse podcast cristão, né? Mães pela Graça. Eu sei que você quer ser fiel ao Senhor, que você tem esse desejo no seu coração. E se você não tem, eu oro para que o Senhor acenda esse desejo dentro de você. Só que desejar fazer a vontade de Deus não é igual a fazer a vontade de Deus. A gente precisa conhecer ao Senhor para então conhecer a sua vontade. E a resposta é não começar com métodos, né? Eu poderia chegar agora aqui para vocês e falar assim: então tá, agora eu vou ensinar o jeito certo. E aí eu acho que eu estaria indo contra quase tudo que eu falei, né? Porque eu falei tanto para vocês aprender a discernir, né? Mas para além dos métodos, nós precisamos cultivar uma postura diferente diante desse tema de educação de filhos. E no início desse ano, eu compartilhei lá no Instagram, não sei se você viu, foi um post que flopou, inclusive. Instagram anda me flopando demais, gente. Vão lá me ajudar. Ai, mas eu fiz um videozinho, né, falando sobre o que eu desejo para 2026, até compartilhei na newsletter também, falando sobre as duas palavrinhas que vão guiar o meu ano, né? Eu sempre gosto de colocar isso diante do Senhor e compartilhei lá que as duas palavras seriam curiosidade e compaixão. E falando sobre como, para eu ter compaixão de mim mesma e dos outros, eu preciso cultivar uma postura de curiosidade. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Porque para a gente abandonar os mitos, nós precisamos cultivar essa postura de curiosidade. E olha, eu nem tinha lido esse capítulo específico do livro, eu não tinha chegado, né? Porque ele é o último capítulo do livro, quando eu gravei esse vídeo do início do ano. E o último capítulo falando sobre esse abandono dos mitos, sobre ir além dessa mitologia, né, na educação de filhos, elas fazem uma sessão inteira sobre curiosidade, desenvolver curiosidade sobre esse tema. E eu achei tão precioso, né, como o Senhor já estava falando comigo sobre isso. E o primeiro item, talvez, dessa lista, né, de desenvolver uma postura de curiosidade, é você ter curiosidade sobre si mesma. Antes de corrigir os nossos filhos, né, a gente pode parar e se perguntar: o que está acontecendo aqui dentro de mim agora? Tudo isso acontece de forma rápida, mas quando a gente cultiva essa postura, isso começa a ser mais natural. Porque muitas vezes, queridas, a intensidade da nossa reação, nosso desejo ali de mudar aquele comportamento, aquilo que nos incomoda demais, diz muito mais sobre nós mesmas do que sobre os nossos filhos. Então, o versículo que está lá em Tiago 1,19 confirma isso, né? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Se eu estou pronta para ouvir, eu estou desenvolvendo essa postura de curiosidade. Ouvir a mim mesma, ali internamente, muitas vezes, né? Eu já compartilhei tantas vezes aqui no podcast que eu muitas vezes preciso ir para o banheiro antes de corrigir meu filho, ou quando algo me irrita demais, eu vou lá no banheiro, fecho a porta e respiro fundo, faço aquela pequena meditação das mãozinhas, né? Quem fez a jornada Cansei de Explodir já conhece muito bem. Você segura aquilo que você está sentindo e daí abre, entrega para Deus, né? Uma meditação rápida, uma oração
Senhor, eu estou irada, mas abre a mão e receba, né, a paciência que o Senhor tem para te entregar, né, todo o fruto do Espírito. E aí, para isso, eu preciso cultivar essa postura de curiosidade, né? O que está acontecendo aqui comigo agora? Ah, não, eu estou irritada porque aquilo que a criança fez realmente precisa de correção, tudo bem, mas eu preciso me acalmar primeiro. Ou será que aquilo que a criança fez nem precisaria de correção, né? O que está acontecendo dentro de mim? Será que eu posso deixar esse momento passar? Será que eu preciso voltar atrás e dizer para o meu filho que eu errei naquela ordem ou naquele pedido para ele, ou naquela proibição? Às vezes a gente tem muita pressa de corrigir e dificuldade em escutar aquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos. E em segundo lugar, a gente precisa também cultivar uma curiosidade sobre a nossa própria história, que também diz respeito àquilo que vai acontecendo dentro da gente, né? O que eu aprendi sobre obediência, sobre pecado, sobre autoridade, sobre disciplina? Será que eu tive espaço para errar? Será que você teve espaço para errar? Ou você sempre precisava acertar? Sem querer, a gente vai repetir alguns padrões e agindo somente ali na reação. Mas a gente não para discernir se é isso que eu tô fazendo aqui, é realmente o que eu quero, é realmente o que eu acredito, ou eu só estou repetindo aquilo que eu recebi. Talvez você recebeu algo bom e você queira repetir. Glória a Deus por isso. Mas talvez não. Certas coisas precisam desse discernimento. Tudo precisa, né? O que é bom e eu quero repetir? O que não foi tão bom e eu não quero repetir? Desenvolva essa postura de curiosidade sobre a sua própria história. Em terceiro lugar, curiosidade sobre os nossos filhos. O seu filho, ele não é um projeto, a gente já falou sobre isso. O seu filho, ele não é uma extensão sua. Ele é uma pessoa. Uma pessoa. A gente falou tanto no episódio sobre criança, gente, eu não lembro o número dele agora, mas se você não ouviu, volta um pouquinho. E a nossa criança, ela foi criada pelo nosso Deus. A imagem dele, com um propósito único. E isso significa que os nossos filhos, eles carregam dignidade simplesmente por serem criaturas de Deus. Eles carregam uma complexidade humana que precisa da nossa curiosidade para ser compreendida. Eles carregam limites reais, eles têm sim a natureza pecaminosa dentro deles, mas eles precisam da nossa curiosidade para a gente entender o que está acontecendo com essa criança. Que fase ele está agora? Como que o cérebro dele funciona, né? É importante a gente se fazer essas perguntas. E não, você não precisa fazer uma pós-graduação em neurociência do comportamento, nada disso, né? A gente não precisa estudar esse ponto. Mas essa postura de curiosidade, de tentar entender o que está acontecendo com a criança, de ouvir um pouco mais aos nossos filhos antes de logo já devolver uma reação, sempre focado ali no desempenho deles e nosso. Isso vai mudar completamente a forma que a gente interpreta um comportamento. Porque nem toda falha de cumprimento ali daquilo que a gente falou é uma rebeldia do coração. Muitas vezes é um limite real da fase da criança de desempenhar aquilo que a gente espera. A imaturidade faz parte ali do ser humano nessa fase. É esperado que eles sejam imaturos, né? É esperado que eles sejam irresponsáveis. É esperado que eles sejam infantis. E o comportamento deles, ele também comunica algo para nós, né? Teve um episódio que eu fiz na série Estações de Graça com a psicóloga Simone e ela foi um episódio sobre adolescência. Foi um episódio muito especial. Falou bastante comigo, uma preciosa, essa irmã. E ela falou algo tão, tão importante ali, né? Que o comportamento dos nossos filhos, ele nos comunica onde eles estão e o que eles precisam de nós. E eu nunca esqueci isso, desde daquela gravação, acho que faz uns 2 anos que a gente gravou. E foi tão importante para mim ouvir isso, né? Meu filho está me comunicando algo com esse comportamento, de que ele precisa ser instruído nessa área, de que ele precisa de mais atenção aqui,
de que algo está faltando para ele, ou justamente onde ele está na fase de desenvolvimento e talvez está comunicando para você: ei, eu sou criança. Tolere essa infantilidade nesse momento, aprenda como uma criança é. E se a gente não tiver postura de curiosidade, a gente não vai conseguir ter esse olhar para o comportamento dos nossos filhos. Então, nesse sentido, a disciplina, como a gente já falou, né, no episódio sobre a vara e tudo mais, ela não é uma forma de controlar, né? A disciplina é um ensino que forma. Então, a gente está trabalhando na formação dos nossos filhos a longo prazo. Antes de continuar o assunto de hoje, eu tenho um recado rápido para te dar. O podcast Mães pela Graça só é possível graças a mulheres que acreditam nesse ministério. Se o MPG já te abençoou de alguma forma, considere se tornar uma mantenedora dessa obra. A sua contribuição pode ser única ou recorrente. Eu vou deixar o link para você contribuir aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada por fazer parte dessa obra e contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Em quarto lugar, a gente precisa desenvolver uma postura de curiosidade sobre as vozes que a gente escuta. Nem tudo que é popular é sábio. Nem tudo que é rotulado como bíblico é de fato bíblico. Nem tudo que é rotulado como cristão é de fato cristão no sentido da palavra ou saudável. Por isso que a Bíblia nos orienta lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinem tudo e retenham o que é bom. Isso vai exigir de nós, queridas, maturidade espiritual. A gente tem que parar de terceirizar a nossa própria consciência. O que eu acho disso? O que eu creio disso? O que eu entendo disso? A gente tem a tendência de terceirizar a nossa própria consciência. A gente admira certas pessoas e pensa, peraí, o que o fulano diz disso? Porque eu confio no que ele fala, então tudo que ele falar sobre esse assunto eu vou seguir. Não, mas espera. Ele é uma pessoa admirável, ele, ela, né? Hoje na internet, tantos gurus, né, gente? Escritores de livros, enfim. Uma pessoa que eu admiro, mas nesse tema aqui, voltando aqui para a palavra, eu não vejo da mesma forma. Tive um discernimento diferente. E ainda podemos conviver como irmãos, né? Então a gente tem que parar de terceirizar a nossa consciência e avaliar tudo diante do Senhor para reter o que é bom. Isso exige maturidade espiritual e exige responsabilidade também para a gente assumir as consequências das nossas escolhas, daquilo que a gente de fato acredita. Então é importante que a gente desenvolva curiosidade sobre aquilo que está sendo falado. Eu estou ouvindo algo bem diferente do que eu estou acostumada. Será que é por aí? Será que não é? Estou ouvindo sempre a mesma coisa. Peraí, dá um passo para trás. Será que é isso mesmo? Talvez a sua conclusão seja de que sim, é isso mesmo. Mas precisa ser algo que você trabalha diante do Senhor, discernindo no secreto aquilo que você crê de fato. Isso não significa que a gente não se aconselha, que a gente não troca. É justamente nessa troca, nesse aconselhamento cristão, que a gente consegue de fato se voltar para aquilo que nós entendemos do que o Senhor está falando e pedindo do Espírito Santo que ele nos revele o desejo dele para as nossas vidas. E queridas, não tem outra forma da gente desenvolver uma curiosidade saudável e da gente desenvolver um discernimento amplo sobre todas as áreas da vida, se não nos voltarmos para o centro de tudo, que é Jesus. Depois de tudo isso que a gente falou nessa série, né? A gente pode se perguntar o que fica. Os métodos caem, os sistemas são questionados. E aí, o que permanece? E a nossa resposta é Jesus. Cristo permanece. Jesus continua o mesmo. Sempre foi e sempre será.
Só que isso não é um processo tão simples quanto parece, né? Porque muitas de nós caminha na fé cristã há muitos anos, não sei, talvez você menos, outras mais, mas de fato temos Jesus sentado no trono da nossa vida, sendo o centro da nossa vida, da nossa família. Precisa ser mais profunda, essa rendição precisa ser real diante do Senhor. E na prática, quando a gente fala de educação de filhos, muitos modelos que ensinam sobre criação de filhos falam um pouco sobre Jesus mesmo. Fala muito sobre comportamento, muito sobre aquilo que eu devo ou não devo fazer com os meus filhos, mas fala pouco sobre o caráter de Cristo, que é aquele que nós devemos imitar. Porque quando a gente volta lá para aquele versículo, né? Deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. É Jesus aqui nos dando uma ordem direta. Deixem vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Um Jesus que não afasta as crianças, que os recebe como elas são, que não exige performance, mas que queria construir uma conexão com essas crianças. E nós que somos mães, temos essas crianças dentro das nossas casas. Então a gente pode olhar para Jesus, para como ele os recebeu e repetir isso, né? Imitar isso. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Francis Chan, acho que foi ontem de manhã, e eu preciso mencionar com vocês algo muito interessante que ele falou. Ele estava falando sobre missões, né? E ele estava falando sobre a grande comissão, de ir, de fazer discípulos, né? Quem está fazendo devocional de Páscoa, uma Páscoa para viver e sentir, já sabe que no último dia a gente vai falar sobre isso com as nossas crianças, né? Mas ele estava falando, né, sobre como a igreja se acomodou muito em estudar a Bíblia, em memorizar o que a Bíblia diz, em, né, olhar ali para a palavra de Deus e dissecar cada texto. Isso é maravilhoso, necessário, mas nem sempre pratica aquilo que está ali, né? E ele deu o exemplo disso falando quando ele fala com a filha dele: filha, arruma o seu quarto. Ele não espera que ela chegue para ele e diga: pai, eu memorizei que você disse arrume seu quarto. Eu sentei com os meus amigos, estudei essa ordem, né? Eu achei muito engraçado isso, né? E Jesus, ele nos dá ordens muito diretas, né? Ali nos evangelhos. E uma dessas ordens é: deixem vir a mim os pequeninos. A gente não é só para a gente memorizar esse versículo, nem entender o que ele diz, mas fazer isso, praticar, né? E é muito claro. Jesus recebeu as crianças como elas eram. Ele amou as crianças como elas eram. E nós devemos imitar isso. A gente trata os filhos tantas vezes como interrupções, como estorvos, né? Hoje em dia, tanto discurso de maternidade real, né? Hashtag, ai, que vida sofrida de mãe. Não, nós temos pequeninos em casa, aos quais pertence o reino de Deus, que o Senhor nos confiou para ensinar sobre ele, sobre o seu amor. E não é um jugo pesado, é um fardo leve que o Senhor nos entrega por causa da sua graça. Por isso que a gente é mãe pela graça. Mateus 11, 29 e 30 diz: tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Se o jugo está muito pesado, se dentro da maternidade você não consegue enxergar nada de belo, nenhuma coisa boa, se o peso está insuportável, te garanto que não é o jugo que Cristo tem para você. Porque o jugo dele é leve, o fardo é leve. Queridas, abandonar os mitos pode dar medo, eu sei, porque é tirar da gente a nossa segurança temporária. Essas respostas rápidas para a educação de filhos, caminhos curtos, essa sensação forte de segurança dentro do método, mas que te traz peso, te traz culpa. E aí, tirando tudo isso de nós, fica um espaço. Mas esse espaço não precisa ser vazio.
esse espaço pode ser preenchido e deve ser preenchido novamente pela graça de Jesus. Nesse espaço a gente tem lugar para encontrar o essencial, que é Jesus, que é a sua conexão com o Espírito Santo em primeiro lugar. Então, o cultivo da conexão com seus filhos. Cultive a curiosidade, para então você poder ter compaixão pela sua história, para deixar a graça de Jesus preencher as lacunas, compaixão pelos seus filhos, para que você de fato possa criá-los da maneira que o Senhor deseja, pela graça de Jesus. Na semana que vem é o último episódio dessa série. E eu vou trazer, que seria como um episódio bônus talvez, porque ele não acompanha esse raciocínio todo, mas é um episódio sobre como a gente pode filtrar os conteúdos sobre educação de filhos que a gente vê por aí. Eu recebi essa pergunta algumas vezes durante essa série. Tá, mas como que eu posso filtrar? Como eu desenvolvo esse olhar diante de tanto conteúdo que a gente recebe? Então, semana que vem eu vou falar sobre isso de uma forma bem prática. E na semana que vem eu também vou anunciar a data e o tema da próxima série do podcast, que eu acho que vai ser uma boa continuação daquilo que a gente tem conversado aqui até agora, nesse ano. Que o Senhor abençoe muito sua vida e nos vemos em breve. Obrigada por estar comigo nessa semana. Se quiser se conectar comigo nas redes sociais, me siga no @JayceeEbert. Por lá estou sempre compartilhando as novidades da minha jornada, como a abertura do Clube Mães na mesma página, publicações e muito mais. Será uma alegria me conectar com você. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.